Pessoal, tudo bem? Um Drops. Agora, sexta-feira, às 20 para as 11, né? Na verdade, 22h42. Eu tô até meio descabelado, barba por fazer. Eu marquei 3 pessoas aqui nessa live. É um Drops rapidinho, no máximo 10 minutos. Eu marquei, né, como eu disse, 3 pessoas aqui, dentre as quais. Eu coloquei aqui o senhor Roberto Miyamoto, inclusive está me assistindo, jornalista, né, da Rádio Brasil, apresentador da Rádio Brasil, e marquei também o senhor vereador José Fornazari, ou Joy Fornazari. O porquê que eu estou? Porque junto e com acento, ou seja, o motivo de eu estar fazendo essa live, né? Eu vi a notícia do SB Notícia. Leandro, muito obrigado, viu? Leandro do Direita Democrática Santa Bárbara do Oeste. E também nós temos aí o outro membro, o Danilo Henrique, do Direita Democrática de Santa Bárbara do Oeste, a qual eu faço parte e creio ser um dos mentores intelectuais desse movimento, né, que nós estamos trabalhando aí para ser consistente em Santa Bárbara do Oeste, para mudar a cultura intelectual, né, porque nós acreditamos para ter uma mudança no pensamento precisamos primeiro estudar. Estamos estudando bastante coisa, inclusive muita coisa do professor Olavo de Carvalho, tá bom? E não só do Olavo de Carvalho, Roger Scruton, né, Kierkegaard e por aí vai. Mas, né, feita a propaganda aí do Direita Democrática, se vocês quiserem conhecer, só vir, né, até mim, ou através do Leandro, ou através do Danilo Henrique, que nós conhecemos. Tenente Zibord, muito obrigado também, lá de Assis. Mas o tema central dessa live, gente, não é o Direita Democrática, não é a figura do jornalista e apresentador da Rádio Brasil, Roberto Miyamoto, e o Joy Fornazari, vereador de Santa Bárbara do Oeste. Nós ficamos sabendo aí pelo SB Notícias e pelo Região Hoje, SB Notícias, site de notícia ligado à rádio, tá? Rádio Brasil, AM, FM de Santa Bárbara do Oeste, e o Região Hoje, na qual o senhor Roberto Miyamoto, ele é um dos administradores. Roberto, por favor, se eu estiver errado, me coloque aí, me corrija, mas eu creio que o senhor é um dos administradores por ser repórter, né, colunista recorrente no Região Hoje, que Santa Bárbara do Oeste terá um aumento, pasme, um aumento de 10% na passagem. Por isso que eu coloquei a live desse jeito, né, 4h40 de busão não dá. Agora eu quero saber, né, principalmente do representante da Câmara dos Vereadores que eu marquei aqui, o senhor Joy Fornazari, quais os critérios que a empresa Nova Via, né, Transportes, ou melhor ainda, ela é uma subsidiária do grupo Sertãozinho Transportes. Pessoal, eu só vou fechar a porta aqui rapidinho. Voltei, gente. Eu quero saber, né, qual é o critério que o grupo Sertãozinho Transportes, na qual representante colocou a sua subsidiária, que é a Nova Via em Santa Bárbara do Oeste, que a mesma opera desde novembro de 2013 em Santa Bárbara, no município de Santa Bárbara do Oeste, no qual também, até hoje, pelo que eu sei, nós nunca, né, eu particularmente, aí eu quero falar com o senhor vereador Joy Fornazari, nunca foi publicado. Se foi publicado, por favor, me apresente a edição do Diário Oficial que foi publicado, o acordo, né, o celebrado contrato de prestação de serviço entre Nova Via e município de Santa Bárbara do Oeste, através da sua coordenação de transporte público, né? Eu gostaria de ver, e se tiver, eu farei uma live aqui mostrando o contrato com os senhores, né? Entre prefeitura, né? No caso, prefeitura, executivo, secretaria dos obras e transportes, coordenação de transporte público de através do órgão, né? Que para mim aquilo lá é um cabide, né? Coordenação dos transportes públicos de Santa Bárbara do Oeste e Nova Via. Eu gostaria de ver esse contrato, que até hoje muitos barbarenses, creio que 99,9% da população não conhece. E o meu questionamento é o seguinte, senhor Joy Fornazari e senhor Roberto Miyamoto, por favor, questione isso na rádio. Questione isso, né?
Leandro, exato. Graças a Deus em 2016, 2017 eu briguei para trazer o Uber e tantos outros aplicativos por aí, que hoje tem o transporte em Santa Bárbara do Oeste, aplicativo de transporte, aí você sabe muito bem, que eu né, fui uma das pessoas que brigou para trazer o Uber, né, o aplicativo de transporte para Santa Bárbara do Oeste. Tudo bem, mas eu não quero falar, depois eu falo uma live sobre o Uber, né, a questão da liberdade de mercado e escolha, mas o meu foco, Leandro, o meu foco, senhor Roberto Miyamoto e senhor Joey Fornazari, por quê? Né? Aí a minha pergunta é o porquê, separado e sem assento, a Nova Via decidiu numa canetada, porque agora explicando essa pergunta minha, né? Dando a resposta. A nova Via, né, pelo que a reportagem tanto do SB Notícias quanto do Região Hoje dá a entender que foi decidido numa canetada sem quaisquer estudos de caso. Haja vista que já temos faz quase 2 anos, absurdo, Elis, é absurdo sim, só que o barbarense é um completo idiota, um completo imbecil, não briga por nada, não briga por nada, a verdade é essa, né? O povo em si é tão inerte, é tão imbecilizado no sentido que não quer saber de porcaria nenhuma, que não briga por nada. Então por isso que nós vemos aí a torto direito, mandos e desmandos, né? Aí, olha só, é o meu questionamento como cidadão. Isso, né, Joey Fornazari, vereador Joey Fornazari, dá a entender nas reportagens do SB Notícia e do Região Hoje que foi numa canetada, sem quaisquer. Senhor Rei Júnior, muito obrigado, professor, advogado Rei Júnior, nos auxilia aí, por favor, na questão legal. Como que essas empresas conseguem fazer esses aumentos absurdos? Já visto aqui na cidade do senhor, professor Reis, Campinas, né? Nós temos um absurdo, que a passagem já era caríssima, R$ 4,70, agora está mais caríssima ainda, né? Saudade do senhor também, Tenente Túlio, Tenente Zibord. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Mais caríssima ainda, né? É uma redundância que eu estou fazendo, a R$ 4,95. Doutor Rei Júnior, por favor, né? Se o senhor na questão jurídica, como que essas empresas de um ônibus, essas concessões, que na minha opinião são espúrias e escuras, né? A população comum nunca tem acesso, se tem acesso até a página 2, 3 de um contrato de celebração de um edital, né, de concessão pública, que na minha opinião, transporte, né, é um bem comum, então o poder público não deveria ter essa reserva de mercado na mão, né, essa detenção de reserva de mercado do transporte público. Ou seja, ele dá para quem ele quiser. Ah, mas tem a licitação, que não sei o quê. Gente, nós sabemos muito bem que, né, aqui no Brasil, e aliás, não só no Brasil, mas quanto mais burocrático o país, né, mais leis, inclusive leis imbecis e leis idiotas que atrasam a vida do cidadão, né, do habitante do país, mais burocrático é e mais tendente a ter, né, corruptos que se valem da lei para praticar a corrupção. E assim, eu gostaria mesmo, né? O meu amigo, né? Eu posso assim dizer, meu amigo, professor Reis Júnior, né? Advogado, competentíssimo, com certeza, o senhor, por favor, professor, coloque aí algum comentário, alguma coisa, né? Sobre essa lei, as leis de licitação de concessão de serviço público, para que os telespectadores aqui da coluna, então, consiga entender um pouquinho, né, dos seus deveres e dos seus direitos nessa questão. E por que eu estou falando isso? Porque eu, né, conheço muito pouco de leis de concessão e do poder público para exploração de fins de serviços, né? E o pouco que eu conheço, pelo menos eu sei que uma das premissas é o LIMP, né? No artigo 37 a 42, que rege o poder público, principalmente o direito administrativo, né? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E quando eu questiono isso, a questão
do contrato ou do edital de concessão pública de transporte em Santa Bárbara do Oeste, eu estou pautado nisso, no direito administrativo, dentro desses princípios do LIMP, que é a legalidade. Está em cima da lei? Impessoalidade, ou seja, não pode haver interferência do agente público, do órgão interessado no licitante para a concessão. Relação licitante-concessão. Moralidade é moral, está dentro da lei, vai beneficiar de forma igualitária e equitativa todos os cidadãos pertencentes ao município, federação, estado ou distrito federal. Publicidade foi publicada no Diário Municipal, Diário Oficial do Município, no Diário da JUSESP, Diário Oficial do Estado, no edital. É isso que eu estou questionando, por isso que eu marquei o senhor vereador Joey Fornazari. E a eficiência, de que forma foi celebrada? Teve eficiência para beneficiar os munícipes? Então, dentro desses questionamentos que eu estou fazendo, e dentro desse questionamento do LIMP, da legalidade, pessoalidade, publicidade e eficiência, principalmente a questão da legalidade, quais os critérios que a empresa, né, Nova Via, subsidiária do Grupo Sertãozinho Transportes, está fazendo, né? Como que ele chegou nesse critério, quais são as planilhas e se foram publicadas dentro do Diário Oficial do município, princípio da publicidade, se foi publicada em matéria dentro de um órgão de imprensa, né, de circulação de imprensa. E é esse o questionamento que eu estou fazendo. Porque 4,40, gente, vamos colocar assim, a cidade de São Paulo, que tem um custo mais elevado dentro do estado de São Paulo por taxa habitacional, por questão habitacional, né, a passagem lá dentro e é integrada, metrô, ônibus e trem, né, é R$ 4,30. Então, é esse o meu questionamento. Como que Santa Bárbara do Oeste? Ah, mas tem o transporte integrado, tudo bem, mas isso está dentro do quê? Do contrato de concessão de serviço. Mas quais os critérios que eles usaram, né? Esse é o meu questionamento. Questão da Nova Via, o senhor Roberto Miyamoto, eu acho muito interessante o senhor fazer amanhã dentro da transmissão, né, da Rádio Brasil, esse questionamento. O senhor Joey Fornazari, na sessão ordinária, fazer esse questionamento também. Quais os critérios, né? Nós queremos saber, é aumento de combustível? É aumento do gasto com o pessoal? É aumento com gasto de equipamento? Trará novos ônibus para Santa Bárbara do Oeste? Melhorará a questão dos horários, né? Voltará aos horários antigos? Nós temos principalmente, né, a região onde eu moro, principalmente no fim de semana, não só a região onde eu moro, mas a Santa Bárbara inteira, nós temos aí uma queda de 40% a 60% nas linhas de ônibus, né? Nós ficamos minutos, às vezes até horas, esperando o ônibus e não passa, né? Então, eu queria saber, eu gostaria de saber. Então, sabe o que vai acontecer? Como uma vez eu escutei, se aumentar a passagem, e aí, inclusive o Leandro aqui do Direita Democrática colocou, né? Olha só, o senhor Reis Júnior, muito obrigado, professor. Eu vou ler aqui a elucidação do senhor. O serviço de transporte público, quando exercido pela iniciativa privada, dá por meio de concessão. É isso que eu expliquei agora. Quando as empresas entendem que o valor está defasado e compromete o equilíbrio contratual, elas, em tese, apresentam uma planilha que comprova o desequilíbrio. Beleza. Até aí eu não questiono, professor. A questão da planilha, falou, olha, o gasto aumentou, o gasto com o pessoal, tive que aumentar o salário dos funcionários por conta de dissídio. Até aí a gente não questiona, né? Ótimo, nossa, perfeito, professor. O Poder Executivo deve apurar essa planilha. Condiz com a realidade. Se condiz, o valor é alterado. Perfeito. Aí a gente não questiona. Se o Executivo indefere, a empresa pode socorrer do Judiciário por meio de ação, né? Se verificada a correção da planilha, determinará o aumento. Tudo bem. Em resumo, o reajuste é um direito da concessionária. Se comprovado o desequilíbrio contratual. Professor, perfeito. Ótimo, né? Isso a gente não questiona. Ótimo, tá nos termos da lei, não questiona. Mas o meu questionamento é dentro daquele LIMP, né? A legalidade, pessoalidade, moralidade e os últimos ali, né? O P, a publicidade. Que eu creio que o cidadão, né, quando há esse aumento, a empresa, como ela é a concessionária de um serviço público, uma reserva de serviço, né, que está na mão do poder público,
a empresa tem que vir a público informar sim, né? Quer seja por meio de jornal, rádio, na internet, redes sociais da empresa, ou seja, apresentar essa planilha de gasto para que tenha uma publicidade para a população. E a população vê que o negócio é transparente, não é feito às coxas, né? Não é feito assim de forma arbitrária. É isso que é o meu questionamento. Não, nisso aqui que o senhor colocou, perfeito, perfeito, né? E o poder público ele pode deferir ou indeferir mesmo, né? Autorizar ou não autorizar o aumento. Mas se houve essa autorização, o porquê? Aí é o questionamento mesmo, né? Novamente digo, o porquê desse aumento? O porquê, né? Haja vista que a EMTU, que é a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, ela regulamenta o aumento, né, no transporte metropolitano, ou seja, região de Campinas, região de São Paulo, Baixada, região de Sorocaba e região de Ribeirão Preto, mas assim, a gente já espera esses aumentos, né? Ou até, ou dependendo do caso, a estagnação, né? Ou seja, manter o preço anterior. Mas assim, tá uma coisa muito estranha, tá uma coisa muito nebulosa pela reportagem. E o meu questionamento é esse, né? Como que a empresa, a empresa ela tem por obrigação, por ela ser concessionária de um serviço público, o aumento, né, de uma passagem unitária, o aumento do serviço dela. E se essa planilha, né, não somente a publicidade, o professor Reis Júnior colocou aqui, não só apenas a publicidade, mas o direito de informação em base ao seu entendimento. Entendo, porém, esse dever é do executivo. Também. O executivo tem também que colocar, principalmente dentro do diário oficial do município. O senhor concorda comigo, professor? E, né, também, mas a empresa, né, por questão moral, ela deveria também colocar, né, os seus reais motivos, as suas razões, os porquês, né, deste aumento. E eu gostaria, e é isso que a população precisa saber, né? E olha só, o poder executivo sim, porque ele é o detentor, né, do serviço por meio de concessão, né? Que na minha opinião esse negócio aí deveria sair, né? Tem gente que vai falar que eu sou liberalzinho, mas na minha opinião, serviço público de transporte deveria sair da mão do poder público. O poder público só atuar como mediador, não ter concessão pública. Cada empresa coloque o que achar melhor, né? E deixa a população escolher, né? A população por voto. Como aqui, né, no Brasil não tem uma democracia direta, plebiscitária direta, então, né, infelizmente, né, penso eu que tem que, e a cultura da burocracia brasileira, né, legal, a burocracia legal brasileira, infelizmente permite essas coisas muito estranhas que acontecem, né, na minha opinião, né? Isso para mim é na minha opinião. Mas eu quero agradecer aqui a participação, né, já para fechar isso daí, né? Antes de falar isso, prova disso, maior poder de escolha, né, que o brasileiro tem experimentado e aprovado cada vez mais é a questão dos aplicativos de transporte. Uber, Cabify, 99, né, BlaBlaCar e tantos outros, né? Mas já agradecendo, eu agradeço a participação do senhor Roberto Miyamoto, jornalista, competentíssimo jornalista, quero deixar aqui. Tenho lá às vezes até algumas divergências com ele, mas eu não posso deixar de admitir que é um jornalista competente, quero deixar muito bem registrado aqui, é um cara competente, quero deixar registrado aqui a participação excelente do professor e advogado, né? Professor e advogado, Reis Júnior, entende muito de leis municipais, né? Se o senhor me permite até falar, ele presta, né? Já prestou e presta assessoria para várias prefeituras, é um cara ético, tem moral para trabalhar, é um cara ético, sabe onde trabalha e sabe muito bem, por isso que é um cara competentíssimo, professor Reis Júnior. Muito obrigado, viu, professor? Agradeço. E aqui, olha, qualquer um do povo pode pedir explicações e documentos sobre esses assuntos. Deixou bem registrado aqui, qualquer um. Então, eu creio, com a maior certeza do mundo, ao marcar aqui um vereador, eu estou pedindo essas explicações como cidadão também, né? Não só como esclarecedor, mas como cidadão também. Tá bom, pessoal?
Muito obrigado, viu? Desculpa aí a demora, né, da coluna, acabou virando uma coluna mesmo, mas é um assunto urgente. A Santa Bárbara do Oeste, essa questão dos 4,40, como assim? Numa canetada, parece que é uma canetada, 10% de aumento, sendo que a população média não teve nem 7% de aumento no último reajuste aí da inflação, tá bom? Muito obrigado, pessoal, boa noite a todos, desculpa o incômodo, que Deus nos abençoe e nos guarde.